Eu tenho 30 anos de idade e divido uma casa de 2 andares com minha irmã. Essa é uma casa em que eu moro no andar de cima e a minha irmã mora no andar de baixo. Então nós temos 2 cozinhas para facilitar as coisas. A minha irmã não passa muito tempo em casa, pois geralmente fica com o namorado dela, que mora a cerca de 10 quilômetros daqui. Como eu disse, eu já tenho 30 anos. Eu não deveria deixar o fato de estar sozinho em casa me assustar, mas admito que isso às vezes acontece. Isso ocorreu em uma noite em que eu estava sozinho em casa. Na sala de estar, eu estava assistindo um filme de terror um tanto quanto assustador. A parte da casa em que eu estava tem um layout aberto. Então a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha são todos um único espaço amplo. Meu sofá está no meio desse espaço. Então quando eu assisto TV no sofá, minhas costas ficam voltadas para uma grande parte da sala atrás de mim. Para aqueles que se assustam facilmente, não seria um lugar mais confortável para estar sozinho assistindo a um filme de terror. Eu confesso que enquanto assistia ao filme na sala escura, a qual estava iluminada apenas pela luz da TV, eu me peguei olhando por cima do ombro, com um certo receio, um desconforto causado pela escuridão atrás de mim. Eu gosto de pensar que não sou o único homem de 30 anos que às vezes ainda sente medo. Mas de qualquer forma, depois que o filme acabou, eu escovei os dentes, desliguei todas as luzes da casa e fui dormir. Eu dormi por cerca de 2 horas antes de acordar. Isso foi por volta da 1 hora da manhã. Inicialmente eu não sabia por que tinha acordado, mas então ouvi uma voz vindo do térreo. Parecia a voz da minha irmã, e parecia que ela estava dentro da casa. Então não era como se ela estivesse chamando de fora, parecia que ela estava realmente dentro da casa. No entanto, eu não conseguia entender o que ela estava querendo dizer. Eu ainda estava grogue e sem pensar claramente, mas minha suposição foi de que ela poderia estar me chamando, ou talvez estivesse discutindo com o namorado dela. Então eu saí da cama e caminhei pelo corredor totalmente escuro. Acendi as luzes do corredor e segui pela sala de estar. Novamente eu ouvi a voz dela. Vinha de baixo, mas agora estava me chamando pelo nome. Desci até o térreo e a cada passo que eu dava, a escuridão parecia tomar conta de cada pedaço do meu corpo. Então eu chamei de volta, perguntando o que estava acontecendo. Procurei o interruptor da luz, mas não consegui encontrá-lo. Eu realmente me senti desorientado por causa da minha sonolência. Tentando encontrar um interruptor de luz, eu caminhei por um pequeno corredor em direção à cozinha dela. Depois de encontrá-lo e acendê-lo, a cozinha e a sala de estar dela foram iluminadas. A luz começou fraca e gradualmente ficou mais brilhante. Mas mesmo na luz fraca, pude ver que não havia ninguém no térreo, nem minha irmã, nem o namorado dela. Eu corri verificar o quarto dela, mas ele também estava vazio. Chamei o nome dela em voz alta, mas não recebi resposta alguma. No entanto, logo após de gritar, eu ouvi um som, como se algo tivesse caído no chão do quarto dela. O mesmo quarto que eu havia acabado de verificar e sabia que estava vazio. Eu me senti como uma criança assustada. Voltei para o meu quarto onde estava meu telefone. Eu tentei ligar para minha irmã várias vezes, mas ela não atendeu. Tranquei-me no quarto, imaginando se eu tinha imaginado toda aquela experiência. Acabei pegando no sono. Quando eu acordei de manhã, eu vi uma mensagem da minha irmã. Ela estava me perguntando por que eu tinha ligado a 1 hora da manhã. Perguntei se ela tinha estado na casa na noite anterior e ela confirmou que estava na casa do seu namorado. Então eu fui para o térreo, no quarto dela, para ver se havia algo caído no chão, mas não havia nada lá que pudesse explicar o barulho que eu ouvi na noite anterior. Eu estou inclinado a acreditar que alucinei os acontecimentos daquela noite, embora essa explicação me deixe um tanto quanto desconfortável. Eu nunca experimentei alucinações ou distúrbio do sono antes, então a vividez da voz da minha irmã e o barulho no quarto dela realmente ainda me perturbam. Fui deixado sozinho em casa muitas vezes quando era criança, devido ao fato da minha mãe ser solteira. Durante grande parte da minha infância, ela trabalhava como enfermeira e seus turnos de serviço geralmente eram à noite ou de madrugada. Então houve uma noite em que minha mãe estava trabalhando. Era um fim de semana e eu resolvi convidar uma amiga minha para ir até a minha casa. Ela se chamava Bruna. Naquela noite nós passamos um tempo juntos. Assistimos a alguns filmes, mas ela acabou tendo que ir embora, porque os pais dela não gostavam que ela ficasse fora até tarde. Eu fiquei sozinho para cuidar da casa e continuei assistindo TV no meu quarto. Meu quarto ficava no andar de cima, próximo ao quintal. Então, quando alguém arrastou umas cadeiras lá fora, eu ouvi.
Eu me levantei e olhei pela janela e vi alguém sentado em uma das cadeiras da área de churrasco. Eu chamei a Bruna pelo nome pensando que fosse ela. Afinal, fazia no máximo 10 minutos que ela tinha saído da minha casa. Mas quem quer que fosse aquela pessoa, não era ela. Então eu imediatamente me afastei da janela e comecei a mandar mensagem para alguns amigos, perguntando se era eles me pregando alguma peça. Mas aqueles que me responderam falaram que não e perguntaram sobre o que eu estava falando. Na verdade, eu não acreditava que nenhum dos meus amigos viria até a minha casa para me assustar daquela forma. Mesmo assim, eu estava morrendo de medo, mas ainda curioso. Eu caminhei lentamente de volta pela janela para olhar novamente para baixo. E aquela pessoa ainda estava sentada na cadeira, olhando para a minha janela. Era um homem, isso estava claro, e ele definitivamente me viu. Então eu me afastei da janela novamente para desligar a TV. Eu deitei-me na minha cama com os braços envoltos em meus joelhos. Eu estava basicamente em posição fetal. Eu esperei na escuridão por um tempo. Eu não queria nem ligar a tela do meu celular, porque eu tinha medo de que ele visse a luz. Eu não queria nem me mover, pois a janela estava aberta e eu temia que ele ouvisse qualquer movimento que eu fizesse. Eu queria que ele pensasse que eu simplesmente não estava mais no quarto. Eu esperei por mais um tempo. Deve ter se passado cerca de uns 5 minutos. Eu duvidava muito que o homem ainda estivesse lá fora. Então finalmente eu reuni coragem para me levantar e olhar pela janela. Um pedaço de mim morreu por dentro quando eu vi que ele ainda estava lá, olhando para a minha janela. Em vez de correr novamente, eu tentei ser corajoso e perguntei para ele: "O que você quer?" Então eu percebi que ele começou a levantar e abaixar os ombros, como se estivesse rindo muito. Mas ele não fazia nenhum som audível de risada. Primeiro, eu ouvi um som fraco de assobio vindo dele. Parecia que ele estava rindo tanto que estava até ofegante. Eu pedi para que ele fosse embora e depois me afastei da janela novamente. Eu voltei para minha cama, mas por algum motivo eu estava com medo de ligar para a polícia. Eu saí do meu quarto e sentei-me no topo da escada, ouvindo a porta dos fundos sendo forçada. Ele estava tentando entrar. Eu fiquei sem saber o que fazer, pois de repente ele tentou abrir a porta da frente. Mas graças a Deus ele desistiu rapidamente. Então eu corri, fechei as janelas e as cortinas do meu quarto. Se naquela noite nossas portas não estivessem trancadas, eu poderia ter sido morto facilmente. Eu era magro, e aos 14 anos eu definitivamente não era bom de briga. Eu não saí do meu quarto naquela noite até por volta das 9 horas, que foi quando minha mãe chegou. Então eu corri contar para ela sobre tudo o que tinha acontecido. E a reação dela foi de muita raiva por eu não ter ligado para a polícia. Essa foi uma das muitas coisas que eu fiz, ou que eu melhor não fiz, que eu me questiono até hoje o motivo. Essa é a história de como eu quase morri quando era criança e fiquei sozinho em casa. Possivelmente a noite mais intensa da minha vida. Nós éramos uma família de 5 pessoas. Eu tinha 10 anos na época. Meu irmão mais velho tinha 14 anos. E minha irmãzinha tinha 5. Era uma sexta-feira à noite e meu irmão estava fora com os amigos, obviamente causando problemas, porque um telefonema temido chegou para os meus pais. E tudo que eu me lembro é que eu estava jogando no meu quarto um jogo de luta, e ouvi minha mãe começar a surtar e chorar. Eu fiquei com muito medo e fui correndo ver o que estava acontecendo. Eu percebi que minha mãe estava no telefone. Era uma ligação do hospital para informar que meu irmão tinha sido atropelado por um carro. Nós ficamos todos abalados e realmente assustados. A perna do meu irmão estava quebrada, só que eu não sei o que mais foi dito ao telefone. Tudo o que eu sei é que os meus pais se apressaram para pegar seus casacos, pegaram minha irmãzinha no quarto dela e me perguntaram se eu ficaria bem em casa sozinho. Eu disse que sim, e eles saíram correndo para o carro e partiram. Claro, eu estava realmente preocupado com meu irmão, mas eu não queria ir até o hospital e vê-lo numa situação ruim. Eu acho que os meus pais também não queriam que minha irmã fosse, mas eles não tinham outra opção a não ser levá-la, já que ela era muito novinha para ficar sozinha em casa comigo. Antes de sair, eu vi que meu pai estava tentando tranquilizar a minha mãe, dizendo a ela que tudo ficaria bem. Então eu acabei ficando mais tranquilo também, pois tive a sensação de que minha mãe estava apenas exagerando, coisa que qualquer mãe faria. Eu continuei jogando por mais algumas horas, e então eu ouvi a porta da frente abrir.
Já tinha passado da meia-noite, então eu resolvi desligar o videogame, desligar a TV e me deitar. Eu fiquei em silêncio por algum tempo, tentando ouvir as vozes dos meus pais, ou ouvir se meu irmão tinha retornado com eles, mas eu não conseguia ouvir nada. Depois de algum tempo, eu percebi que meus pais não tinham subido as escadas, e comecei a perceber que havia algo estranho. Eu abri a porta devagar para não fazer barulho. Depois eu fui até a sacada que dava vista para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas haviam 3 pessoas altas na sala de estar. Essas pessoas não eram da minha família. Eu estava tão assustado que fiquei paralisado por um segundo, antes de conseguir voltar silenciosamente para o meu quarto e fechar a porta o mais silenciosamente possível apesar do medo. Mas eu não fui silencioso o suficiente, e eu sabia disso. Eles devem ter ouvido a porta se fechar. Eu corri para o meu armário, abri a porta silenciosamente, entrei e fechei a porta de novo. Eu estava sentado atrás de um monte de caixas e roupas. Eu estava bem escondido. Houve um curto período que pareceu uma eternidade, em que eu estava esperando que a porta do meu quarto se abrisse. E foi o que aconteceu. Naquele momento eu soube que ia morrer. Ouvi passos entrando no quarto. Eu não conseguia dizer quantas pessoas eram. Poderia ter sido uma ou duas. Ouvi os passos se aproximarem da minha cama e ouvi os lençóis sendo mexidos. Depois, apenas silêncio. Mais passos em direção à porta do armário. Depois silêncio por mais alguns segundos. E então a porta do armário se abriu. Meu coração estava na boca nesse ponto. Eu apenas me sentei quieto e prendi a respiração. A porta ficou aberta por um tempo muito longo, mas eu não olhei para cima. Eu não me movi. Deve ter sido uns bons 20 segundos de silêncio antes que a porta se fechasse novamente. Os passos se afastaram da porta e saíram do quarto. Finalmente eu olhei para cima e percebi que eu poderia ter sido visto por aquela pessoa. Cerca de 1 hora depois, meus pais chegaram. Eu desci correndo até eles. A porta da frente da casa ficou entreaberta pelas pessoas que invadiram, e eles tinham roubado várias coisas de valor da nossa casa. Foi uma noite que só piorou para nossa família. Meus pais estavam com tanta pressa quando saíram para o hospital que aparentemente nem trancaram a porta. Eu tive sorte de não ter sido morto ou sequestrado. Olhando para trás agora, realmente me pergunto se a pessoa que abriu o armário e ficou ali por 20 segundos me viu escondido lá dentro. Talvez ele fosse apenas um cara que veio para roubar a casa, não para sequestrar ou machucar uma criança. Ou talvez ele simplesmente não me viu e eu escapei por um triz da morte ou de ferimentos graves.